Nesta videoaula, iremos falar sobre as teorias da aprendizagem e seus diferentes pensadores e suas teses desenvolvidas. Denominam-se teorias da aprendizagem, em psicologia e em educação, os diversos modelos que visam explicar o processo de aprendizagem pelos indivíduos. Estes modelos contribuem para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem referente à criança, ao jovem ou ao adulto, considerando o desenvolvimento, a sua faixa etária e os aspectos psicossociais e cognitivos. Desta maneira, vários pensadores desenvolveram suas teses sobre estas teorias. O primeiro deles foi Platão, que desenvolveu a sua tese baseado no inatismo, onde as pessoas naturalmente carregam suas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. O educador, segundo Platão, deve interferir o mínimo possível, apenas trazendo o saber à consciência e organizando-o. Outra linha de pensamento é o empirismo, desenvolvido por Aristóteles, onde, embora as pessoas nasçam com capacidade de aprender, elas precisam de experiências ao longo da vida para que se desenvolvam. Segundo Aristóteles, a mente humana é definida como uma tábula rasa, um espaço vazio a ser preenchido, onde a criança é comparada à água, que pode ser canalizada na direção desejada. Outra linha de pensamento é o comportamentalismo, e o primeiro pensador foi o Skinner, onde a sua palavra-chave é o comportamento. Para ele, a aprendizagem concentra-se na capacidade de estimular ou reprimir comportamentos, desejáveis ou indesejáveis. Na sala de aula, a repetição mecânica deve ser incentivada, pois esta leva à memorização e assim ao aprendizado. O ensino é obtido quando o que precisa ser ensinado pode ser colocado sob condições de controle e sob comportamentos observáveis. Então, segundo Skinner, os alunos eles recebem passivamente o conhecimento do professor. Em sua visão, conhecida como behaviorismo, os comportamentos são obtidos pelo reforço, o estímulo do comportamento desejado. Ainda segundo Skinner, o papel do professor é criar ou modificar comportamentos, para que o aluno faça aquilo que o professor deseja. Esta teoria é adequada para cursos técnicos, especialistas e treinamentos ou em atividades que visam ensinar conteúdo e tarefas que se apoiam na memorização e fixação dos conhecimentos, ainda hoje muito frequentes na educação. Todo comportamento é fruto de um condicionamento, e assim não existem habilidades inatas nos organismos. Seguindo na linha do comportamentalismo, John Watson enfatiza a importância da influência de fatores externos, ou seja, fatores do ambiente e da experiência do comportamento da criança. O comportamentalismo opõe-se ao inatismo de Platão, pois para Watson não existem aptidões, disposições intelectuais ou temperamentos inatos ou hereditários. Watson atribui-se o papel primordial ao ambiente na formação da personalidade, em contraste com a quase descrença na influência da hereditariedade. Outra linha de pensamento é a cognitivista ou construtivista, desenvolvida por Piaget. Esta teoria do conhecimento, construída por Piaget, ela não tem intenção pedagógica, porém, ofereceu aos educadores importantes princípios para orientar sua prática. Esta teoria estabelece que a capacidade de aprender é desenvolvida e construída nas ações do sujeito,
por meio do contato ativo com o conhecimento, que é facilitado pelo professor. Seguindo nessa linha cognitivista, outro pensador foi Vygotsky, que estabeleceu que a aprendizagem necessita de uma mediação, devendo ser o mediador uma pessoa mais experiente, que reconheça os conhecimentos prévios do indivíduo e possa promover a aprendizagem, ampliando o nível conceitual do aprendiz. Este processo ocorre por meio do desenvolvimento da zona proximal. O papel do mediador está justamente em fazer mediações entre sujeito e objeto, para que este último possa desenvolver estes conceitos preliminares e internalizar os científicos. Então, a zona de desenvolvimento proximal significa, portanto, um domínio psicológico que se encontra em constante transformação. O que uma criança consegue fazer em determinado momento, com a ajuda de alguém, ela poderá fazer sozinha depois, segundo Vygotsky. Partindo para a linha humanista, o primeiro pensador foi o Carl Rogers, que entende a facilitação da aprendizagem como principal objetivo e meta da educação, ou seja, a maneira pela qual o educador e o educando se desenvolvem e aprendem a viver como indivíduos em processo. Nesta teoria, a pessoa que aprende e está em crescimento que constitui a força politicamente poderosa na educação. Na educação, a sua abordagem se caracteriza por ser não diretiva, porque o aluno é quem escolhe o que deseja aprender, e o professor é apenas um facilitador desta aprendizagem. Seguindo na linha humanista, outro pensador foi o Maslow, que acreditava na tendência individual da pessoa para se tornar autorrealizadora, sendo este o nível mais alto da existência humana. Maslow desenvolveu a pirâmide, conhecida como a pirâmide de Maslow, onde a base da pirâmide são os aspectos fisiológicos. O segundo aspecto é a segurança. O terceiro item é o amor e o relacionamento. O quarto item é a estima, que leva em conta a sua autoestima, sua confiança, a conquista. E no topo dessa pirâmide temos a realização pessoal, onde leva em conta aspectos como a moralidade, a criatividade, espontaneidade, entre outros. Seguindo na linha humanista, temos o pensador Paulo Freire, onde a sua tese estabelece que a relação professor-aluno acontece sempre com diálogo, valorizando o respeito mútuo. O espaço escolar deve sempre contribuir para a curiosidade, a criatividade, o raciocínio lógico, o estímulo à descoberta. O educando é visto como sujeito do processo de reformulação do conhecimento, ao lado do educador. Ele passa a ser visto como agente e não mais como objeto, isto é, ambos fazem parte do processo ensino-aprendizagem numa concepção progressivista. Finalizamos a nossa abordagem em torno das perspectivas da ensino-aprendizagem, salientando alguns aspectos essenciais da evolução da aprendizagem. A partir do que foi exposto, conclui-se que é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem que o professor conheça as teorias da aprendizagem e possa aplicá-las em várias metodologias de ensino, atuando positivamente na construção do conhecimento.